Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje eu tenho aqui comigo uma mente brilhante que vai falar sobre universidade, sobre cursos de pós-graduação, sobre inclusive mestrado profissional. É a professora, a doutora Valquíria Borba. É um prazer estar aqui, me sinto honrada aí com o convite, né? E olha a responsabilidade, mentes brilhantes. Na verdade, nosso cérebro é tão complexo, né, que todos Pois nós é. somos brilhantes porque o nosso aparelho é o mais complexo de todos e está conosco. E você trabalha com isso, com Trabalho com questões isso, né? relacionadas à aprendizagem. Outro momento eu venho para falar sobre isso. Olha, já fica a dica. Então, tem muita gente que diz, Val, que fez uma pós-graduação, mas que essa pós-graduação foi em extensão, ou que não fez uma pós-graduação e, na verdade, fez uma especialização. Então, para o É, pessoal entender exatamente é, o que vem a ser uma pós-graduação, o que é uma pós-graduação né? e o que não é uma É. pós-graduação. Então, uma pós-graduação é quando a gente, então, volta para a universidade, depois de ter terminado a graduação, e a gente procura se especializar, né, em determinado assunto, seja foco da nossa profissão ou que complemente, né, os nossos estudos de graduação. E aí, nesse sentido, a gente tem três níveis, que é a especialização, e nós vamos ter especializações, às vezes, que podem durar 1 ano, 2, né, no geral, 2 anos. Depois, um nível, então, que a gente vai propor uma pesquisa mais profunda e que nos permite ter um título para entrar como professor já na universidade, a gente tem o mestrado. Mestrado são 2 anos, a gente presta uma seleção. Cada universidade vai ter a sua forma de fazer a seleção. A maioria você tem que apresentar um projeto de pesquisa, fazer uma prova escrita, prova de proficiência em uma língua estrangeira e a entrevista. Em geral, o mestrado você passa por essas etapas, varia um pouquinho de uma instituição para outra. Depois que você termina o mestrado, e o mestrado, a gente costuma dizer que no mestrado você vai conseguir perceber se você é uma pessoa que quer continuar pesquisando, né? Ou se você vai, a partir dali, continuar trabalhando só na sua área, mas não vai seguir com a pesquisa. Se você ali for picado, né, pelo gene da pesquisa mesmo, você vai provavelmente querer fazer um doutorado, né, onde você vai ter que apresentar uma pesquisa inédita. Mestrado, você pode apresentar uma pesquisa, mas não necessariamente ela precisa ser inédita. E o doutorado, ele tem esse caráter de ser algo que ainda não foi realmente pesquisado. No doutorado, você vai ter um doutorado de 4 anos. O tempo é maior, né? O tempo é maior, você tem um tempo maior para sua pesquisa, porque normalmente você vai estar envolvido com disciplinas até o 2º ano, e os últimos 2 anos você vai estar fazendo uma imersão mesmo na sua pesquisa, tá? Algumas universidades federais, elas permitem que você possa diminuir esse tempo entre o mestrado e o doutorado. Então, quando você vai qualificar no mestrado, algumas, não são todas, algumas universidades federais, elas podem considerar que o seu projeto ele tem uma profundidade teórica, né, de pesquisa que você pode ser promovido ao doutorado. Então, você, ao invés de fazer os 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado, você faz 2 anos de mestrado e complementa com mais 2, porque você foi promovido ao doutorado. Então, você diminui. Mas isso são só algumas universidades federais que processo. No geral, a gente tem realmente isso: 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Para o doutorado é o mesmo processo de seleção. Então, você vai ter prova escrita, apresentar projeto, entrevista e prova de proficiência em 2 línguas. Tá? Aí aumentam a língua, porque o Aumenta, quem mestrado é quer com fazer o doutorado já vai estudando uma segunda língua aí, né, além da primeira que prestou. E é preciso passar, né, na prova de proficiência, se não passar, não termina. E com relação à especialização e ao mestrado e o doutorado, a gente ainda tem uma subdivisão, porque a especialização ela é tida como uma pós-graduação lato sensu, Isso, e mestrado e doutorado, estrito sensu.
justamente porque ela é um momento que você vai aprofundar um tema da sua área de trabalho. Nós temos hoje, é bem interessante que a gente tem hoje um movimento de educação, nós vamos ter um número muito grande de especialistas e com mais de uma especialização. A gente vai encontrar muitos professores que fazem 2, 3, 4 especializações, né? E um movimento já de um número aqui na Bahia já de mestres, que é muito, muito bom. E o doutorado ainda é um número bem menor, mas a gente está caminhando. E isso é bem importante, assim, porque quanto mais a gente for especializando nossa área e na educação em especial, que a gente precisa dessa formação. Eu falo continuada porque eu acho que a gente continua estudando a vida inteira, né? Mas a gente precisa que os professores eles possam pensar teoricamente a sua prática e possam fazer esse diálogo prática-teoria, teoria-prática, né? Agora, claro que a gente também precisa, na educação, pensar um pouquinho sobre essas especializações e mestrados que estão sendo feitos, porque eu até sugiro que um dia alguém da área da educação faça um mestrado pensando nisso, pensando assim, não, nós temos um número grande de especialistas, mas será que as especializações estão na área que os professores estão funcionando? Mestrado é a mesma coisa. Para a gente poder realmente saber o impacto desse estudo que o pessoal está fazendo para chegar na sala de aula, na escola. Interessante isso que quando você fala sobre mestrado, a gente tem mais uma subdivisão. Nós temos Isso, hoje o mestrado que é o acadêmico isso, e o mestrado que é o profissional. isso. Interessante é que Val, ela trabalhou nos dois, É. trabalha em nenhum deles hoje, né? E eu sou apaixonada pelos dois, né? Amo de paixão e eu trabalhei no Profiletras, né, no campus 5 da UNEB, no Deu de Santo Departamento de Antônio de Ciências Jesus. Humanas, em Santo Antônio de Jesus. Trabalhei lá de 2013 a 2018. E é a minha grande paixão da minha vida. Realmente, eu só deixei porque... sabe como é que é, né? A gente vai ficando velho, o joelho não aguenta, a coluna não aguenta. E para mim estava ficando complicado o deslocamento, né? Era 3 horas, 4 horas, às vezes, até Santo Antônio toda semana. Então, desse deslocamento que eu estava sentindo já no meu corpo, eu optei por sair, mas imediatamente eu saí em 2018 de lá e já entrei no PPGEL, né? E é o nosso programa de pós-graduação em estudos de linguagens da UNEB aqui em Salvador. E aí é acadêmico, né? O Profiletras, que é para os profissionais de letras, né? E ele é uma seleção pública para os professores que estão em exercício, então não é qualquer pessoa que pode prestar a seleção. É especificamente para professor. Especificamente para os professores, né, da área de língua portuguesa que estão em exercício, tá? E inicialmente a ideia era abranger os professores, a gente pensou que iria abranger os professores de pedagogia, mas o que ocorreu é que ele realmente ficou restrito aos professores de língua portuguesa, não de pedagogia, mas da licenciatura. E no Profiletras, por ele ser profissional, ele vem justamente para ampliar essa capacitação do professor em exercício. Então, ele traz o professor de volta para os estudos para pensar a sua prática. Então, como ele é um mestrado profissional, no mestrado profissional a gente precisa ter um produto. Então, no caso do Profiletras, o produto é sempre algo relacionado à sala de aula. Então, é uma sequência didática ou é um jogo via tecnologia, alguma coisa que eles apresentam como proposta para os professores trabalharem em sala de aula. Diferente do acadêmico. O acadêmico necessariamente, não necessariamente precisa ser algo que você vai aplicar, né? Então, pode ser algo mais teórico. Pode ser algo mais teórico, o que não quer dizer, a gente até estava conversando ali, né? Que eu, por exemplo, no PPGEL não vai ter uma aluna, né, que vem em linguística aplicada querer fazer uma intervenção e estudar isso. Então, eventualmente, um acadêmico ele pode ter um caráter profissional, mas o mestrado profissional ele tem o foco realmente em um produto que vai ser aplicado na sala de aula, no caso do Profiletras.
E é um mestrado que eu considero importantíssimo no Brasil, devido assim aos índices, né, que a gente tem na educação. A gente ainda continua muito aquém daquilo que se espera. O que não significa, eu acho isso importante dizer, que a gente não tem avançado. A gente tem sim, nós temos práticas muito legais, Brasil afora. Eu acompanho muitos dos nossos alunos do Prof. Letras ao longo, né, desses anos e vejo o quanto fez a diferença e o quanto eles levam para suas cidades, principalmente no interior, as práticas, as vivências, né, dialogando com a teoria para mudar a realidade deles lá, em termos educacionais, e a gente vê que eles estão tendo bons resultados. Então, assim, o Prof. Letras surgiu em 2013, É bem e recente. bem recente. Então já está na sua, acho que é na 8ª turma, se eu não me engano. E quando ele surgiu, veja só, a gente teve 800 e poucas vagas na primeira turma e houve 9 mil e tantos inscritos, Nossa, né? quanta gente. E eram 34 instituições envolvidas, né? Universidades públicas, estaduais, federais. A gente tem aqui na Bahia a UFBA, a UNEB, né? E, e hoje a gente tem 42, me parece, que são 42 instituições, mas 49 polos, porque tem algumas instituições que têm mais de um Espalhados pela polo, Bahia, pelo pelo Brasil, Brasil. pelo Brasil, né? Então é de nível nacional. É nacional. E tem a seleção todo ano, né? Inicialmente, houve bolsas para todos os alunos. Hoje, já me parece que é restrita a 30%, alguma coisa assim, né? E os professores é muito interessante porque nós pegamos professores que estão na ativa há 10 anos, 15 anos, e que muitas questões que a gente hoje trata teoricamente, pensando a prática, eles não viram. Uhum. Então, eles entram em contato com autores que às vezes para nós parecem básicos, mas que eles não estavam em contato. E isso leva eles a repensar tudo que eles vinham fazendo, né? E no Prof. Letras, eu considero, assim, em 2013, quando ele foi proposto, um mestrado para a área da educação muito importante, porque ele trouxe uma disciplina que a gente tinha, que era aspectos sociocognitivos e metacognitivos da leitura e da escrita, e que eu considero, assim, a grande inovação dele, porque ele trazia essa disciplina para a gente justamente pensar como que o ser humano aprende. E a partir desse pensamento e desse conhecimento de como que nós aprendemos, e aí pensando em termos cerebrais, que é algo que você não vai encontrar na licenciatura em pedagogia, em geral. Não estou dizer que todas não encontram, mas em geral você não vai ter. Aqui na UNEB a gente não tem. Eu já pesquisei isso nas ementas, né? Nas licenciaturas todas que trabalham com as mais diferentes áreas, você não vai ter de exatamente pensar assim, como é que o ser humano aprende? Que fatores que estão envolvidos nisso? E o Prof. Letras trouxe essa disciplina, que justamente por ela tratar de questões cerebrais, e hoje ainda tem um ranço, né? Ah, não, isso é biologia. Então, não é didática, não é metodologia, não me interessa a biologia. Mas nós somos seres biológicos. Então, entender como nós funcionamos biologicamente e entender como que a gente aprende, porque como é que a gente aprende? Sim, como é que a gente aprende? Reforçando sinapses. O Ah, que são sinapses? Os alunos não sabem. Gente, mas eles estão ensinando, eles estão trabalhando com ensino-aprendizagem, eles não sabem como os alunos aprendem, né? E esse biológico, ele é atravessado pelo fator cultural, social, interacional, pelo ambiente físico, por uma série de questões que estão ali envolvidas, né? Os recursos usados, que o professor precisa conhecer. é todo um contexto, né? Nossa, e então essa disciplina, quando eu vi, eu fiquei assim, encantada. E eu venho trabalhando sobre isso porque meu mestrado eu já pesquisava nessa linha, né? O meu doutorado eu trago toda uma fundamentação teórica para professores sobre o trabalho com aprendizagem, pensando o que é aprender, o que é memória, né? E aí eu digo, gente, finalmente eu vou poder falar sobre isso, né? E fez muita diferença nos meus alunos, né? A gente tem, inclusive, uma aluna
que foi do mestrado profissional em Santo Antônio de Jesus, que está no nosso doutorado agora, no PPGEL, e que ela fez um relato lindo sobre quando ela teve essa disciplina e o quanto isso fez ela mudar a visão dela e propor toda uma modificação estrutural na escola dela para trabalhar com alunos que tinham muita dificuldade e, e que não tinham interesse em estudar, e que ela passou a olhar para o aluno e a realidade dele, e não por aquilo que era a meta da escola apenas. Ela muda o foco. Ela muda, e quando ela mudou o foco, ela conseguiu chegar nos alunos. Né? Então, quanto foi importante. Infelizmente, né, eu dei uma olhada agora na matriz curricular do Profiletras e vi que eles tiraram a Oh, que disciplina. pena. Eu tô assim num sentimento só, porque não é trabalhar. Quando você fala disso, não é uma disciplina que vai especificamente trabalhar letramento, estratégias de leitura, escrita e oralidade, mas que ajuda você a pensar em como elaborar isso a partir do que você sabe sobre aquele sujeito. Né? Isso faz toda a diferença. Para um profissional da educação é necessário ter esse conhecimento. É muito necessário. E também, quando a gente passa a entender como o sujeito aprende, tudo aquilo que está implicado, eu sempre digo para os meus alunos que a grande contribuição dos estudos para mim foi que eu me desangustiei, porque eu compreendi que, eventualmente, o aluno pode até não aprender e não é culpa minha. Porque existe ali um ser humano, e um ser humano que pode ser que naquele momento ali ele tenha outras prioridades, e que aquilo ali que eu estou trabalhando naquele momento, por mais que eu tente 1000 estratégias, naquele momento para ele não vai acontecer. Mas eu estou fazendo o meu possível. Então, eu digo assim, nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente saber e conhecer para propor estratégias é importante, porque na variação das estratégias pode ser que eu consiga. Né? Mas eu só posso também apresentar estratégias diferentes se eu conhecer o aluno. E eu acho que uma das grandes questões que a gente tem quando passa a estudar o cérebro é que é interessante. Você passa a estudar o sujeito em termos biológicos, mas você passa a valorizar ele no que ele tem de ser humano. Sim. E de Né? individualidade também. Porque o Paulo Freire já Muito, dizia que para já. ensinar algo para João, você precisa saber o algo e conhecer também João. Onde o João está inserido, né? E o que ele está fazendo e para quem que ele está fazendo, e etc, etc, né? E quando a gente traz esses estudos, nossa, os alunos ficam. Primeiro, assim, que eles não têm esse conhecimento, e eu vou te dizer que eles não têm mesmo. Eu estou aqui na UNEB desde 2011, e a primeira aula que eu dou, eu falo sobre isso. Eu tenho uma aula sobre isso que eu, inclusive, ofereço aos meus alunos e estou disponível, viu, gente? Pode me chamar, as prefeituras podem me chamar, que eu vou de graça. Só me paga a alimentação, o transporte, que eu vou lá na boa, né? E eu sempre converso que os nossos alunos, muitos estão envolvidos com direção de escola, às vezes com a coordenação no município, né? Inclusive, dia 24, agora eu vou falar. Eu não me lembro bem qual é o interior, mas tem uma das nossas alunas que ela coordena no município e ela está preparando essa fala para os professores do município. Então, a gente vai fazer online. E 24 de setembro desse mês. 24 de setembro, pela manhã. E justamente porque ela teve acesso a essa fala no nosso curso, porque em qualquer curso, qualquer nível, eu faço essa fala sobre como nós aprendemos em termos cerebrais. Veja como isso desperta o interesse. Muito, muito. E aí ela ficou encantada. Ela disse, aí eu disse, olha, gente, me convidem, eu vou. Tenho um prazerzão de ir, viu, gente? E conversar sobre isso. E aí ela e um outro aluno também de um outro interior também já está vendo para eu conversar, só que ele quer que eu vá presencialmente. Aí eu, né, só tenho que promover a locomoção e a alimentação. Exatamente. Eu fico pensando muito, Val, quando a gente fala sobre essas disciplinas, nos depoimentos dos alunos. Muito, muito. Eu tenho um artigo que eu, inclusive, falo sobre essa disciplina que eu dei no mestrado e sobre o impacto dela nos alunos, né? E justamente porque a gente sempre vê um filme que é Como Estrelas na Terra e que eu recomendo. Eu acho que todo educador tem que ver esse filme.
E a gente faz, então, uma relação sobre tudo aquilo que a gente vê ali em termos cognitivos e que influencia o aprendizado e o que acontece nesse filme, né? Nesse filme a gente tem uma criança que ela tem dislexia, mas que não é identificada. E ela sofre com isso, porque não é identificada no início nem pela escola, nem pela família, Explica ao pessoal o que é dislexia, né? pode ser que Então tenha a alguém que não criança ela saiba. tem, ela vai ter problemas, né, com a escrita, né? E aí ela precisa de todo um trabalho que aí vai ser com um psicopedagogo que vai auxiliar ela nesse desenvolvimento. Mas como ela vai ter dificuldades de reconhecer a escrita, primeiro ela precisa ser diagnosticada, né? E quem é que E a faz gente esse tem um diagnóstico? psicopedagogo, um psicólogo. Agora, o professor, quando ele passa a ter conhecimento das dificuldades de aprendizagem e também dos transtornos de aprendizagem, ele tem a sensibilidade de pensar que pode ser. E quando ele identifica que uma criança tem uma dificuldade maior lá na alfabetização, ele vai, então, a partir assim de um sentimento sensível, encaminhar para um psicopedagogo, porque ele não tem formação. Pode ser que ele tenha, ele pode diagnosticar, mas a maioria não tem, né? Alguns têm psicopedagogia. E aí, a partir daí que vai ser feito um trabalho. Agora, tem que ter muito cuidado, porque eu tenho um colega na UESB, que é o Rony Guarese, que trabalha com dislexia, e ele, inclusive, produziu jogos Sim. no computador para auxiliar os professores para as crianças que têm dislexia. Mas, ao pesquisar lá no grupo de pesquisa dele, em algumas prefeituras, ele disse que a gente tem que ter muito cuidado, porque a criança pode ter dificuldade em identificar, né, o emprego, né, da escrita, das letras e coisa e tal, mas ela só está tendo uma pequena dificuldade. Então, por exemplo, ela não está identificando a diferença entre pub, né? Sim. Mas isso não quer dizer que ela é disléxica, pode ser que ela só está com uma dificuldade de identificar e ela precisaria só de um reforço maior para fazer essa identificação. Só que aí, não tendo esse reforço, ela continua fazendo confusão. E aí já se classifica ela como disléxica. Uhum. Então ele disse o seguinte: olha, a gente já tem identificado que muitas crianças apenas fazem confusão. E o que elas precisariam era mais atividades, principalmente atividades. Esqueci o nome agora, eu uso tanto isso. Bom, para trabalhar questões fonológicas, né, com as crianças e não classificar já como disléxicas, elas não são. Então, por isso que precisa o profissional. No caso, o fonoaudiólogo pode ajudar também. Pode, se for diagnosticada com dislexia, com outras, né, que tem também. É interessante porque às vezes o professor não sabe o que fazer na hora dessa. Não, Então, o que se faz é encaminhar. encaminhar, encaminhar, que aí A gente o tem a mania de querer profissional. resolver tudo, né, Val? Às Não, a vezes. gente, eu acho que o grande problema da educação brasileira, um dos, são vários, eu sempre digo assim, ó, nunca vamos apontar um só, porque são Uhum. vários, né? A gente está agora, né, nesse momento político e a gente ouve assim, não vamos mudar a metodologia, vamos passar para sair da decoreba e vamos para o meio digital e vai resolver a educação. Gente, não vamos simplificar, que a educação não é resolvida por aí. A metodologia é uma das questões, né? A primeira questão, inclusive, que eu considero fundamental na educação é as crianças estarem alimentadas, né? Então, as nossas crianças muitas vezes chegam na escola com fome não vão aprender, porque Uhum. elas estão ali mais pensando no lanche, né? Estão ali sentindo fome e não vão estar disponíveis para prestar atenção, né? E a atenção é fundamental para aprender, sem atenção não aprendo, né? Então, assim, a gente tem uma série de questões envolvidas na aprendizagem que eu não posso reduzir a uma questão só. A gente precisa pensar nas mais diferentes questões que envolvem a educação, como alimentação, como estrutura física da escola, como, por exemplo, ter uma equipe pedagógica, né? Ó, meu marido agora, ele pesquisou 3 escolas aqui em Salvador, 3 escolas estaduais. E ele investigou algumas variáveis que podem interferir na gestão da escola. Entre essas variáveis estava a equipe pedagógica. E a gente não pode entender que a equipe pedagógica se reduz ao diretor, o vice e o coordenador.
Não, a equipe pedagógica vai além destes, ela vai no profissional do laboratório, bibliotecário, alguém que vai ajudar a controlar o corredor, no caso da educação dos anos iniciais infantil, o auxiliar de sala de aula, enfim, né, a merendeira, enfim, a equipe toda. Uhum. E, pasmem, as 3 escolas que ele investigou não tinham nem coordenador. Escolas públicas. Escolas públicas. Então, uma delas tinha o diretor e 26 professores. Então, assim, você não pode reduzir o problema da educação hoje à metodologia. Uhum. Não pode. E não pode também, nos discursos, falar que nós não temos nas escolas públicas metodologias atuais. Nós temos. Eu acho que é um reducionismo perigoso, sabe? A gente tem muitas boas práticas nas escolas. Eu acho que a gente precisa dar mais atenção para as boas práticas que tem, sabe? Tem muitas, né? E que muito demanda do esforço do professor, mas o professor não atua sozinho. E aí a gente vai ter o quê? Um professor estressado, porque ele tem que se virar sozinho, né? Isso é muito bacana quando você fala e trata dessas questões, porque a gente às vezes vê muita gente falando que é normal, que é preciso investir na educação. Mas como? De que Isso. forma? E aí, quem está dentro desse contexto, como você, sabe, está percebendo as várias nuances que tem ali, que devem ser melhoradas. Bom, o estado da Bahia é um estado sem coordenador, né? Nós tivemos, há uns anos atrás, agora recentemente, um concurso para coordenação, mas fazia milhares de anos que não tinha, né? E aí as escolas ficam com o diretor desesperado lá, tendo que fazer tudo sozinho, né? Então, assim, acho que tem milhares de problemas na educação, né? E eu acho que a alimentação é a primeira delas, que a gente tem que ter um cuidado, porque um organismo saudável, veja só, para que eu possa reforçar uma sinapse, o meu organismo tem que estar saudável. Como é que eu vou ter um organismo saudável se eu sou subnutrida? Então, eu não vou ter um funcionamento dessa sinapse, né? Então, um funcionamento 100%. Então, são questões, assim, bem importantes que a gente precisa ter, né? Agora, voltando para o Prof. Letras, tem algo que nos chama muito a atenção, eu tenho até discutido com o nosso colega Marcos Bispo, né? Marcos Bispo até que Sim. traz essa questão Que é da UNEB profundamente, também. e que é nosso colega no PPGEL. Aí, Marcos, vem para cá também, olha. Tem que chamar, ó, o Marcos Isso. tem que vir aqui conversar, né? Que ele tem muito, inclusive ele tem muito a dizer sobre a BNCC, que, né, é Maravilha. a nossa questão mais atual. Mas ele tem feito um questionamento que eu também tenho pensado a respeito, que, assim, lá no mestrado profissional, todas as propostas que a gente acompanhou, elas são propostas que dão certo. Nós mostramos as propostas pedagógicas que os alunos levam para a intervenção, os resultados, e todos são de sucesso, mas eles demandam um tempo que não é o tempo real do professor na sala de aula. E aí vem o X da questão. Tempo de aplicação. De aplicação. Então, o professor, ele está na sala de aula, ele tem que dar conta de N conteúdos ao longo do ano, então ele não tem um tempo para realmente trabalhar aquele conteúdo, como nós fazemos as propostas lá, que os alunos identificam as angústias que eles têm no aprendizado dos alunos, e eles, então, trazem atividades, né, para os alunos fazerem. Só que é uma sequência, e uma sequência demanda tempo. E aí a gente vem com o X da questão. Como é que nós vamos pensar em sequências que se adequem ao tempo que dê conta de todos os conteúdos previstos, né? Mas nós estamos vendo que o tempo que é necessário é maior para cada conteúdo. E aí a gente entra num problema da escola, que é o currículo, que há décadas vem sendo discutido e que não se consegue sair desse acúmulo de conteúdos que os alunos têm por ano e que acabam também não se aprofundando para desenvolver habilidades que são necessárias, né? Tanto para leitura, para escrita, para oralidade. A gente percebe que tem muito conteúdo, mas se aprende pouco. Se tem pouco tempo de prática para o aprendizado. Porque aprender demanda tempo, que isso é outra questão que a gente vai ver quando estuda neurociência. A gente faz uma releitura do que o behaviorismo trazia sobre a repetição é fundamental.
mas não aquela repetição mecânica, mas sim você ter um tempo de experiência com atividades diferentes que vão te levar a desenvolver uma habilidade. Você precisa desse tempo de prática e de experiência para poder consolidar esse conhecimento, né, na memória de longo prazo. E aí esse tempo de experiência que a gente percebe que com esse acúmulo de conteúdos acaba não sendo suficiente. E para a escola pública, isso tem um viés mais problemático, porque quando você vai para a escola privada, no geral você vai ter alunos, por exemplo, que eles têm um nível de letramento em casa, que eles já leem, eles leem muito, né, no geral, ou têm acesso, pelo menos. E na escola eles não vão ter tanto acesso, assim, muitas vezes a gente encontra alunos que chegam lá e não leem nada, não leem, não está no dia a dia deles, não está nas condições financeiras, etc. Então, às vezes, você tem uma noção, talvez um pouco errada, de que ele aprendeu tudo na escola, pensando no aluno de escola privada. Na verdade, ele chegou com um conhecimento prévio internalizado da prática que ele tem em casa. E aí, o aluno que vem para a escola pública, como não tem esse conhecimento prévio internalizado, porque não tem em casa, ele precisaria desse tempo maior. E aí a gente tem outro contexto, né, que é a necessidade da família também estar Da envolvida nesse família, processo de aprendizagem. isso, né? Outro fator super importante na educação é a família, qual é a estrutura familiar do aluno, né? Então, é bem complexo, né? Eu sempre digo assim, a gente vai falar de educação, quando a gente estuda um aspecto, a gente está estudando um pequeno aspecto, de uma complexidade absurda, né? Então, por isso que eu nunca gosto assim, o problema é o professor, o problema é a metodologia, não, o problema é o material, o problema é a estrutura da escola. Não, o problema, eu só posso falar do problema da escola, sim. Eu vou lá para a escola, acompanho ao longo do tempo aquela escola. E aí eu posso falar daquela escola. Fora isso, É suposição. é suposição, porque nós vamos ter muitos aspectos variados em cada escola. Tem muita gente que deve estar pensando, poxa, eu queria fazer um mestrado profissional. O que é que eu pesquisaria? Aí me ocorreu, Val, de saber de você, se você se recorda de um trabalho que você achou fantástico, uma pesquisa Ai, muito vários. importante. Você pode Todos. citar um aqui, só como exemplo, para a gente Eu perceber. posso citar, sim. Olha, no caso dos trabalhos que eu orientei, veja só, a gente sempre partiu de uma angústia que o professor chegava lá e dizia assim: nossa, meus alunos têm muita dificuldade nisso. E eu queria conseguir parar para pensar melhor sobre uma estratégia para resolver essa questão. Então, assim, eu orientei trabalhos em que havia propostas para desenvolver a argumentação. Então, eu tenho o meu primeiro orientando, até tem uma longa história, porque eu o conheci numa banca de concurso para o IFBA, eu acho que foi, e ele era candidato. E aí, pronto, aprovado, né? Tudo direitinho, maravilhoso. Eu fiquei encantada com ele lá no concurso, porque eu achei que ele fez uma aula naquela época. Hoje já está mais desatualizado porque os canais são outros, mas naquela época o Facebook, né? 2012, 2011 estava na onda. E ele fez no concurso dele já no IFBA uma proposta de trabalho trazendo o Facebook A lá em tecnologia. 2011, né? E aí ele chegou em 2013 no mestrado, e quando eu olhei para ele, eu disse que eu te conheço. Eu digo, não tem para ninguém, esse orientando é meu, porque eu já sabia que ele era maravilhoso, não ia deixar para outro, né? E ele trouxe, então, uma proposta para desenvolver a argumentação via o chat e o fórum no Facebook. Bacana. E ele mostra que o trabalho todo que ele conduziu de discussão, né, via Facebook, nesses dois locais, né, o chat e o fórum, ele conseguiu levar os alunos a realmente desenvolverem a argumentação. Então, um trabalho assim que está lá, os trabalhos estão todos nos sites, né? A gente tem os sites do Prof. Letras do Brasil inteiro, cada universidade tem o seu. E no nosso caso da UNEB do Campo 5, é só botar lá na internet. Prof. Letras Campo 5 UNEB, já vai entrar lá no Prof. Letras e encontrar as dissertações.
Tem um outro trabalho que eu gosto muito de uma orientanda minha que trabalhou com o conhecimento prévio enquanto estratégia de leitura. Sim. E aí, quando a gente fala de conhecimento prévio, a gente fala de 3 níveis de conhecimento prévio, né? Então, nós vamos falar do nível linguístico, né, do nível textual e do nível enciclopédico, né? E aí a gente fez uma busca nos autores se alguém trabalhava esses níveis enquanto estratégia de leitura. E, para nossa surpresa, não. A única autora que a gente encontrou que usava essa nomenclatura, conhecimento prévio enquanto estratégia de leitura, foi Solé. E aí nos apoiamos em Solé e fomos fazer toda uma proposta para trabalhar o conhecimento prévio dos alunos, porque ela disse assim: eu percebo que quando eles vão ler, faltam conhecimentos e eles não conseguem fazer a interpretação. E aí ela faz toda uma sequência didática com vários contos em que ela vai buscando trabalhar esses 3 conhecimentos, né? E é muito interessante, ela vai trazer tantas questões que ao longo do trabalho ela percebe com os alunos, né? Tem algumas que eu acho bem interessante, como, por exemplo, ela estava aplicando uma das sequências e no conto que ela trabalhava, ela tinha uma fala do diálogo de um personagem que ele dizia assim: sobe, desce. E aí ela pergunta assim, porque não está no texto explícito quem fala isso, e ela pergunta para os alunos: quem é que está dizendo isto? Quem? Quem é que fala isso, André? Pode ser um assessorista? Muito bem, você tem este conhecimento prévio, você tem a vivência aqui em Salvador de andar de elevador, você tem essa vivência de ver um ascensorista eventualmente, mas a gente está falando de alunos da zona rural em Amargosa. Eles não tinham esse Então conhecimento estava prévio. descontextualizado. Né? Eles não conseguiam fazer essa inferência aí, porque eles não tinham vivência, eles não sabiam. Então, olha como é importante algo que para mim e para ti ia ser super normal. Você já foi direto ascensorista, eu também, né? Mas eles não, porque eles não têm essa vivência, né? Às vezes uma questão de vocabulário, eles não conhecem um vocabulário mais rebuscado. Então, por exemplo, um texto que ela trabalhou era sobre salto. Então, ela perguntou para eles assim, sobre o que será que seria aquele texto. Mas eles não ouviram a palavra sobressalto. Eles ouviram a palavra, 2 palavras, sobre e salto. Então, o que eles conseguiram acessar no cérebro deles era uma imaginação sobre alguém no salto. Alguém no salto seria uma mulher. Então, a resposta, algumas das respostas foram: deve ser uma mulher elegante. Ou então, uma outra foi: deve ser uma mulher de nariz empinado, porque para a pessoa essa, uma mulher de salto alto é alguém que é, de certa forma, snob, né? Então, quando você está falando de conhecimento prévio, você está acessando um cérebro que só vai conseguir conectar com aquilo que ele tem. E isso é muito importante para o professor, para que ele se tire dele preconceitos, né? Em relação aos alunos. E por aí vai, né? Um trabalho em termos de conhecimento prévio para você ativar e ao encontro do interesse dos alunos. Então, de todos os textos que ela trabalhou, o que os alunos mais amaram foi Negrinha. Por quê? Porque era um texto, primeiro, que eles se identificavam. Monteiro Lobato? Eu acho que é. Eles se identificavam com aquele texto. Eu não tenho certeza, viu? Eu disse, acho que é aqui, gente, mas não tenho certeza agora que eu não lembro. Mas eles se identificavam porque eles eram negros e porque tudo que é abordado ali era um tema de preconceito que eles relatavam em relação à vivência deles, né? Então, assim, ela fez um trabalho muito legal que levou esses alunos a desenvolverem habilidades para acessar conhecimentos que eles não tinham, né? Desde a questão de ir buscar num dicionário. Anne viu ali, é de Monteiro Lobato mesmo, Anne? Então tá. Pronto. Eu achava que era, mas eu disse, não, vamos cometer um equívoco aqui, vou deixar na dúvida, né? Sim. Caso não seja. Anne tirou a nossa dúvida. Obrigada, Anne. Então, assim, um trabalho muito legal. E um outro trabalho que também eu acabei orientando, que eu amo também, é o da Mônica, que ela trabalhou com a inferência, que é outra habilidade, aliás, uma das que os alunos mais trazem como dificuldade é a inferência, né?
E aí ela faz todo um trabalho com anúncios publicitários, explorando tudo que aparece no anúncio para trabalhar a habilidade de fazer inferências. Então, assim, quem vai fazer um mestrado profissional no Prof. Letras, no meu caso, os meus orientandos são na área de leitura, de escrita e de oralidade. Eu também tive um trabalho da Tereza, que até está num dos livros aqui que eu trouxe para mostrar, sim. né? Esses que eu falei estão aqui, ó, neste livro. Nas trilhas do Prof. Letras. Esses que eu acabei de citar, do Erickson, da Irenice, que é do conhecimento prévio, e o da Mônica também está aqui. E tem outros, né? No meu caso, como eu trabalho com estratégias de leitura, escrita e oralidade, são esses, mas a gente vai ter abordagens que vão trabalhar aspectos gramaticais, então Marcos Bispo tem aqui também com os orientandos dele 2 artigos que vão trabalhar referenciação. E esse livro está sendo vendido onde, Val? No site da Apris. Pronto. Né? Ele foi lançado em 2018, mas ai, gente, eu sou apaixonada, né? Segundo meu pai, a gente precisa fazer a própria propaganda. Com certeza. Né? E assim, eu acho que foi um dos primeiros, lá em 2018, né? Mas a gente também tem outras propostas, e o da Tereza eu trago nesse, que foi um livro organizado pela Elmar, o João e a Patrícia, lá do Campo 5. O Chão da Escola. Esse foi lançado ano passado, também 2021, também do Prof. Letras nosso, da UNEB, né? Muito legal. E que também traz aqui, também tem propostas para desenvolver na área da literatura, né? Tem um que eu sou apaixonada aqui, eu participei da banca, que é do Carlos, e ele queria poder desenvolver uma leitura literária com os alunos, né? E ele traz uma proposta aliando justamente a tecnologia com a leitura de um conto tradicional, e ele traz o conto que é As Choradeiras, né? E ele faz toda uma sequência muito interessante na qual ele consegue levar os alunos a entrar em contato com o autor, né? O que são as choradeiras, né? Vamos explicar aqui. Alguns conhecem como as carpideiras, né? Então são aquelas pessoas que vão chorar no velório, são pagas, né? Para isso ainda tem. Lá no interior, na Bahia, bem no interiorzão, ainda tem. E no caso desse interior, ele conseguiu levar, inclusive, uma que ele tinha, porque era aluna da escola na EJA e que trabalhou como choradeira, né? E aí ele faz um trabalho com os alunos muito interessante desde o início, que ele relaciona antes da leitura. Ele traz aspectos históricos em que ele vai lá na história buscar alguns pontos que vão levar ao encontro da ideia das choradeiras, né? Inclusive vai trazer Medusa, vai fazer relações interessantíssimas. E aí depois ele passa o filme também, né? E aí eles vão pesquisar na internet para entrevistar o autor, e depois eles vão finalizar o trabalho deles criando, naquela época, uma página no Facebook sobre as choradeiras, né? E aí os alunos ficaram, assim, motivadíssimos, né, com aquilo. Então, assim, são propostas muito interessantes que estão lá disponíveis, né? Estão em livros, esses que a gente mostrou aqui, né? Da UNEB, né? Do Prof. Letras da UNEB, tem do Brasil inteiro propostas incríveis. Importantes também para o professor. Para o professor repensar suas práticas. Que quer pensar. O mais importante, eu considero, que o professor que vem para o Prof. Letras, ele consiga identificar, assim, qual é a maior dificuldade dele em sala de aula. E trazer essa sua angústia para o mestrado, para poder pensar como trabalhar essa dificuldade que ele percebe. Maravilha. Né? Olha, a gente tem mais podcast para fazer. Nossa, inclusive, deixa eu pegar aqui. O que sabemos sobre a linguagem? Olha só. 51 perguntas e respostas sobre a linguagem humana. Nossa, do forno, gente, eu recebi hoje. Olha, acabou de chegar. Então, a professora Valquíria, ela responde a uma dessas perguntas. Né? Será que homens e mulheres falam diferente? Será que falam? Será? Bom, tem que comprar para saber. Olha, adquira o livro pela Parábola. Eu discuto essa pergunta com Samuel, lá da URGS, né? Mas, gente, olha, é um livro que a gente precisa ter
né, um podcast para falar dele, mas podem ir lá buscar, porque está muito interessante, né? Foi organizado pelo Valdir Flores, pelo Gabriel Otero, né? E foi feito com carinho, né? Eles foram muito cuidadosos para que essas respostas fossem para todo mundo, não para quem é da área, mas Muito legal. respostas que atingissem o público em geral, qualquer um que queira saber, né? É como esse podcast. É, isso aí. Qualquer um aprende aqui. Então, olha, fica a dica, o que sabemos sobre a linguagem Da parábola. da parábola, tá bom? Val, obrigadíssimo por estar aqui hoje comigo, com a Nós gente. temos 2 podcasts para fazer, Olha, este e o outro, para a gente falar exatamente. sobre aprendizagem, né? Pensando em como nós aprendemos em termos Isso. cerebrais. E depois sobre questões acerca da linguagem, tá Isso. bom? Aguardem. Um abraço, gente. Tchau, obrigada.